Olá, nesse momento estamos aqui para transmitir uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Matias Belido, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, situado ali na rua Elias Milan, 244, Jardim Flórida 1. Hoje eu quero meditar com você a palavra de Deus que está em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, 19 e 20. Nesse momento convido você que está aí na sua casa para participar desse momento profético, desse momento que pode mudar o rumo da sua história. Você que está nos ouvindo, pare um minuto, pare um momento aí e ouça essa mensagem. Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua vida hoje. A partir desta mensagem você pode se transformar em outra pessoa assim que Jesus entrar no seu coração. Acompanhe comigo a leitura aí mesmo no seu lar, onde você estiver. Capítulo 4 de Lucas, versículo 18, diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Todos sabem que este livro de Lucas, ele fala sobre o ministério, o nascimento e também os primeiros livros, né, do Evangelho de Mateus, Marcos, João e Lucas falam sobre Jesus. E Jesus é o tema central da Bíblia, é o tema principal da Bíblia. E esses evangelhos retratam o nascimento, o ministério de Jesus, os seus milagres, a sua ação aqui na terra. Tanto que nesses evangelhos nós vamos encontrar aqui também o anúncio, né, a preparação para o grande momento da crucificação e morte de Jesus Cristo, que nos foi possível através da sua morte, da sua redenção, a salvação, o perdão de todos os nossos pecados. Então, eu convido você para nós meditarmos nesses versículos que acabamos de ler, e aqui eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para você. A Bíblia diz que Jesus, pelo Espírito Santo, ele foi então para a Galileia, e ali a sua fama correu por todas as pessoas que estavam ali, e Jesus ensinava nas sinagogas. Sinagogas eram pequenos templos que se reuniam pessoas ali para aprender a palavra e meditar nas escrituras sagradas. E a Bíblia diz que chegou Jesus em Nazaré, onde ele tinha sido criado, e ali num dia de sábado ele entrou na sinagoga segundo o costume, e foi-lhe dado a oportunidade para ler um texto bíblico, e ali o Senhor Jesus pegou o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e ali então ele se levantou e leu exatamente esse texto que eu acabei de ler, que o Espírito do Senhor era sobre ele, pois que ungiu para evangelizar os pobres. A palavra pobre significa grande necessitado. Às vezes alguém pode dizer: mas eu tenho alguma possibilidade, tenho algum recurso financeiro, eu não sou pobre. Mas o termo, a palavra pobre, significa grande necessidade. Pode ser que você tenha até bens, mas se você tem necessidades, se você tem alguma necessidade, você também pode ser considerado pobre. E Jesus veio para evangelizar os necessitados, aquele que tem alguma necessidade. E a Bíblia diz que nessa evangelização de Jesus, nesse ministério de Jesus, ele alcançou muitas pessoas que estavam necessitados, que estavam pobres de espírito, que estavam ansiosos. Muitos estavam enfermos, outros estavam passando por problemas e dificuldades com a família. Tinha um moço que estava endemoniado, e Jesus, quando chegou ali,
em Gadara, aquele homem que andava em sepulcros, ele não tinha convívio familiar nem com a sociedade, ele vivia dentro dos sepulcros, e ali a palavra de Deus diz que ele então vivia aprisionado, e muitas vezes ele avançava nas pessoas que ali passavam. Mas quando Jesus chegou naquela região, ele então se apresentou para aquele endemoniado e expulsou o demônio, o espírito imundo que estava na vida daquele homem. E ali a Bíblia diz que ele ficou em perfeito juízo e pregou, voltou para a sua família, restituído, restaurado. E era esse o objetivo principal de Jesus, era libertar, era curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Um certo dia, a palavra diz que o Senhor Jesus se encontrou com um cego e o Senhor disse para ele se ele queria ver, e ele disse que sim, e o Senhor então curou ele daquela cegueira, e ele então enxergou e pôde ali viver o resto da sua vida com aquele milagre na sua vida entre a sociedade e aquelas pessoas que estavam ali. E por último, a Bíblia diz que o propósito do Senhor Jesus era pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus. E você pode estar se perguntando o que eu tenho a ver com esse texto bíblico. Você tem muitas coisas a ver com esta palavra de hoje. Hoje Deus te escolheu para falar contigo, porque quem sabe você está passando um momento de dificuldade com a sua família, como eu já citei aqui, pode ser um problema de enfermidade que você está passando, pode ser um problema que alguém da sua família está vivenciando nesse tempo difícil, uma dificuldade na área econômica, financeira, e você está realmente necessitado de algum socorro, de alguma ajuda. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele também, quando chegava, ele multiplicava os pães e os peixes. Então tudo o que você necessita hoje, você pode entregar a Jesus Cristo. Você pode colocar aos pés de Jesus e ele estará com toda certeza te socorrendo. A Bíblia diz no Salmo que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Se você hoje está angustiado, ansioso, você precisa buscar ao Senhor Jesus. Você precisa crer, confiar que este mesmo Jesus que nós estamos lendo aqui, ele foi crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus, ao ressuscitar, ele fez uma promessa que ele enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Espírito Santo é o que nos conforta, é o que nos consola, é aquele que nos dá força, que nos convence dos nossos pecados, da justiça e do juízo de Deus. Hoje, nesse momento, você pode ser liberto desses problemas que têm te afetado e têm te entristecido tanto a sua vida, esse mal que tem atingido a sua família, que tem atingido o seu coração e tem te ferido, te feito você viver de tantas mágoas e tantos problemas do passado. Hoje o Senhor tem uma palavra para você. O Senhor quer curar o seu coração, quer curar a ferida da sua alma. Ele quer trazer paz para o seu coração. Todas as vezes que você se encontra triste, que você se encontra desanimado, desanimada, todas as vezes que você chora, o Senhor Jesus, ele está pronto para te socorrer. Há uma história de um homem que estava com o seu veículo ao meio do caminho, e esse veículo na estrada,
ele quebrou-se e passaram-se ali várias pessoas, passaram-se ali muitas pessoas, e algumas daquelas pessoas, ao passar e ver aquele homem com aquele veículo à beira da estrada, voluntariamente pararam e perguntaram o que tinha acontecido, e ele explicando que o carro tinha dado um defeito. Alguns olharam e tentaram consertar o defeito que havia naquele carro, porém nenhum daqueles homens, nenhum daqueles voluntários conseguiu resolver o problema daquele veículo. De repente passou-se um homem e parou logo à frente, um homem de terno e gravata, e perguntou o que tinha acontecido com o veículo. Aquele homem desanimado, ele disse: olha, aconteceu um problema no motor desse carro e eu não sei resolver esse problema. Já passaram-se aqui outros e tentaram resolver o problema desse veículo. E aquele homem disse: eu posso tentar consertar, abra o capô para mim. E aquele motorista então abriu o capô do seu carro, e ali aquele homem consertou. Dentro daquele motor havia uma peça, e aquele homem foi e consertou aquela peça em poucos minutos e pediu para que aquele motorista desse a partida. Quando o motorista deu a partida, o veículo funcionou, e ele ficou preocupado e ao mesmo tempo feliz. E quando ele perguntou o que ele tinha feito, para resolver o problema daquele veículo, aquele homem, ele disse: eu sou Henry Ford, eu sou o mentor, o construtor desses veículos, desses carros. Isto mostra que o nosso Deus, ele pode consertar e pode resolver o seu problema que talvez muitas pessoas já tentaram resolver e não conseguiram. Pessoas já tentaram fazer alguma coisa por você e não conseguiram. Sabe por que eles não conseguem? Porque eles não são o Criador, eles não sabem onde está exatamente o seu problema. Mas Jesus, ele conhece o teu coração, ele conhece a tua alma, ele sabe quais são os seus problemas, as suas necessidades, os seus sonhos, os seus projetos. Deus sabe a sua conduta, assim como Jacó conhecia muito bem José, o seu filho, e fez para ele uma túnica de várias cores, porque a Bíblia diz que Jacó amava José mais do que os seus irmãos. Por que Jacó amava mais José? Certamente porque a conduta de José era diferente das dos seus irmãos. Deus, neste momento, está falando para você: se a sua conduta for melhor do que a dos seus irmãos para com Deus, Deus, ele vai te amar com todo o amor que você merece, com todo o amor que ele tem para derramar sobre as nossas vidas. A graça, a paz do Senhor Jesus será sobre a sua vida, e tudo aquilo que te faz você parar na beira do caminho, na beira da estrada, o Senhor Jesus, ele está pronto para hoje curar o seu coração. O Senhor, ele tem poder para também te dar liberdade. A liberdade do Senhor Jesus é diferente da liberdade dos homens. A liberdade de Jesus, ela é uma liberdade interior, uma liberdade que vem de dentro para fora. Hoje mesmo, o Senhor pode mudar a tua história. O Senhor pode mudar você e pode fazer você uma pessoa muito diferente daquilo que você está sendo. Hoje, o Senhor pode te libertar desse problema que você tem enfrentado na sua mente, que te acusa de dia e de noite. Esse problema que você tem, que muitas vezes não deixa você dormir, essa insônia que você tem, esse problema que te afeta quando você está bem, quando você está bom, parece que as coisas vão caminhar, mas de repente vem algo e te faz você parar. E você muitas vezes tem recuado, você muitas vezes tem voltado para trás, mas hoje
Deus está te dando uma nova oportunidade e está dizendo para você hoje que Ele te ama. Ele tem um grande projeto na sua vida e na sua história. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas abra o seu coração e diga: Jesus, faça morada no meu coração, habite no meu corpo, pois a palavra de Deus também diz que o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo de Deus. Deixe o teu coração livre, abra a porta do seu coração e convide o Senhor Jesus para entrar dentro da sua casa e da sua família. Um certo dia, a Bíblia diz que Jesus estava acompanhando os discípulos e entrou na casa de Pedro. Quando Jesus entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava terrivelmente doente, enferma. Ela estava à beira da morte, mas Jesus impôs as mãos sobre ela e curou-a. E desde aquele momento ela se levantou e começou a servir a Jesus e aos demais que estavam naquela casa. O texto, ele diz no versículo de número 11 do capítulo 5 de Lucas, que deixaram tudo para seguir a Jesus. É necessário você muitas vezes renunciar a sua própria vida, ou renunciar os seus próprios gostos, ou aquilo que você ama, para seguir a Jesus. E Isaías, o profeta, diz que pelas pisaduras de Jesus é que nós somos sarados. Quando nós pisamos nos mesmos passos que Jesus, nós vamos recebendo curas, libertações, nós vamos recebendo milagres para a nossa vida. Então, nesse texto, o Senhor Jesus diz que Ele veio também para libertar os oprimidos. Os demônios, espíritos malignos, muitas vezes podem oprimir as pessoas, trazendo pensamentos, atitudes que podem gerar problemas psicológicos, psíquicos, e que os remédios muitas vezes não são capazes de te dar a verdadeira cura. Mas hoje eu quero apresentar Jesus para você. Quero apresentar aquele que pode te curar completamente das suas enfermidades, das suas doenças, e te dar hoje um tempo novo, mudar tudo aquilo que você vem vivendo até os dias de hoje. O Senhor, Ele quer anunciar um ano aceitável para você e para a sua vida. Neste momento, eu quero convidar você para você colocar um propósito novo na sua vida, um propósito novo na sua família, e convidar a Jesus para entrar e fazer parte da sua história. Talvez até hoje você tenha ouvido falar de Jesus, mas não tenha vivido, não tenha tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Eu quero te convidar hoje, agora, para você ter este encontro verdadeiro e real com Jesus. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto é tempo é receber Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador da sua vida, e continuar crendo no seu poder, e não somente nesta vida, mas na vida eterna. A Bíblia diz que após a morte haverá então a vida eterna. A nossa vida, nós fomos criados por Deus através do Senhor, como eu já disse, a partir do pó da terra. E o Senhor soprou sobre nós o seu espírito de vida, e a partir dali nós passamos a ser alma vivente. O homem e a mulher, é claro, foram feitos para adorar ao Senhor. E quando o Senhor, Deus, criou o homem, Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor criou-nos perfeito e eternos, mas o pecado
o pecado, ele interrompeu a perfeição e a eternidade do homem na terra. O homem e a mulher tinham tudo o que eles precisavam, mas quando o pecado entrou no mundo, então vieram as dores, as doenças, as enfermidades, e os dias de vida também foram reduzidos. E é por esta razão que o homem hoje vive 70 anos aproximadamente na terra. E depois da sua idade, depois que nós vivemos nessa terra, nós encontraremos com a eternidade. Essa eternidade, ela pode ser com Deus ou pode ser sem Deus. Nós temos dois caminhos, o céu e o inferno. Temos duas possibilidades de escolha. Podemos escolher a Deus ou escolher ao diabo. Muitas pessoas, eles não acreditam na vida eterna. Eles acham que hoje nós estamos vivendo e amanhã não teremos mais na eternidade nenhuma possibilidade de continuação da vida. Mas perante a palavra de Deus, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E o juízo de Deus será a partir das nossas obras e também da nossa fé, principalmente da nossa fé, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta, mas as obras sem a fé também é morta. Então hoje você pode crer, porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Se você tiver hoje este desejo de escolher entre a vida, você pode escolher Jesus. E se você escolher a morte, você estará escolhendo um lugar terrível. E a Bíblia diz que depois da morte não há possibilidades de escolher. Então é por esta razão, a única razão de Deus nos permitir vivos é para que nós tenhamos a escolha. E esta escolha nós temos que fazê-la em vida. Muitas pessoas, eles preparam-se para muitas coisas, mas não se preparam para a eternidade. Você já pensou que Deus, Ele está te dando uma oportunidade hoje para você escolher entre um caminho largo e um caminho estreito, entre uma possibilidade de ter bênçãos e maldição? A Bíblia diz, pois, escolhe a bênção, escolhe a vida, escolha Jesus. Agora eu quero orar por você e convidar todos vocês para orar juntamente conosco. Você que está em qualquer lugar, você pode fazer esta oração comigo. Dobre aí a sua atenção. Você quiser colocar a mão no seu coração, você pode colocar a mão no seu coração e orar comigo neste momento. Ó Deus, neste momento nós oramos, Senhor, e apresentamos a cada um que está ouvindo a Tua palavra. Nós apresentamos, Senhor, a cada um que neste momento está fazendo a sua decisão de escolher a vida, escolher o Salvador, escolher a Ti, ó Senhor Jesus, como o único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Pai eterno, nós Te glorificamos neste momento pela Tua palavra. Que esta mensagem entre no coração de cada um, Senhor, e transforme, libertando, trazendo uma nova visão, um novo tempo para esta pessoa e para a sua família. Todos aqueles que estão enfermos, que estão, Senhor, neste momento, passando por adversidades, por doenças, vem agora repreender, em Teu nome, Jesus, nós oramos. Todas as doenças, em nome do Senhor Jesus,
Quebram agora, Senhor, os grilhões. Senhor, o poder da enfermidade seja reduzida e neutralizada. O câncer desapareça agora. Nódulos, tumores, problemas psicológicos, ansiedades, Senhor, depressões, crises, ó Deus, que tem afetado o coração desta mulher, que tem, Senhor, trazido dificuldades. Eu ordeno em nome de Jesus agora que este poder, que este mal que tem se apoderado da mente, que tem trazido síndromes, que tem trazido pânico, medo, seja expulso agora. Que haja sono. Oh meu Deus, traga o sono reparador a esta pessoa, que agora, Senhor, ora juntamente conosco. E assim nós oramos e declaramos em nome de Jesus Cristo a bênção e a paz, a salvação para esta casa, em nome de Jesus. Neste momento nós queremos te convidar também para fazer parte de um dos nossos cultos ali na nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério do Belém, no Jardim Flórida 1. Ali os nossos cultos funcionam regularmente aos domingos às 9 horas da manhã, às 18 horas da noite e às segundas-feiras e quinta-feira às 19 horas. Também te convidamos para sexta-feira, todas as sextas-feiras no período da tarde, às 15 horas, temos um trabalho muito especial que é a Tarde de Milagres. Ali muitas pessoas têm recebido curas, libertações, têm sido transformados pelo poder de Jesus. E assim nós convidamos para que você também faça parte de um desses cultos e estaremos recebendo você com alegria e orando pela sua vida. Se você deseja também receber uma oração ou uma palavra de aconselhamento, nós estamos também através do WhatsApp, o DDD 67, número 999 39 36 39. Ali nós podemos orar por você também, e assim eu tenho a certeza que Deus estará te abençoando com todas as bênçãos espirituais. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa.